E o Sport segue na sua preparação para o confronto de domingo, 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas contra o Guarani, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport, que é o 7º colocado, 20 pontos, 2 a menos do que o 4º colocado Operário, que tem 22. Já o Guarani é o lanterna da competição, apenas 6 pontos ganhos e 9 jogos sem vencer. Falando do time do técnico Mariano Sosso, o Mariano não deve ter ainda para esse confronto o Romarinho. O jogador está na transição física após uma torção no tornozelo do pé direito, já perdeu 4 partidas, não treinou ontem mais uma vez e deve seguir de fora do time, assim também como o lateral Dalbert. O Dalbert já iniciou a transição física, mas ainda não tem condições de jogo. A expectativa para o Romarinho é que ele fique à disposição para o confronto do próximo dia 13 na Arena de Pernambuco contra a equipe do América Mineiro. O Chico volta e aí isso traz mais uma opção para o Mariano Sosso. O Mariano, nos últimos jogos, ele optou por 3 zagueiros. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, último adversário do Leão, quem fez o zagueiro pela esquerda foi o Nasson. E aí o Barleta foi o segundo homem pelo lado esquerdo, foi um atacante que é a sua posição de fato. Se ele optar por esse zagueiro pelo lado esquerdo, o Chico deve ser titular. Mas existe também a possibilidade de ele entrar no tradicional 4-4-2 e aí o Riquelme seria o lateral esquerdo para esse jogo. Kaique França, Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Chico ou Riquelme, Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Tite Ortiz ou Fábio Matheus, Christian Barleta e Gustavo Coutinho. Esse deve ser o time do Sport para encarar a equipe do Guarani. O Guarani do técnico Pintado não tem o lateral direito Diogo Matheus e os meias João Vitor e Luan Dias, todos suspensos. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar, Vinícius Iude e Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira e Lucas Araújo, Ayrton e Caio Dantas. Esse deve ser o time do Guarani, que, repetindo, é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. A arbitragem para a partida está definida. Quem apita o jogo é Magielson Barbosa, do Distrito Federal. Os auxiliares também do Distrito Federal. O Lucas Torquato e o Lucas Modesto. O VAR e o AVAR da Federação Mineira de Futebol. Árbitro de vídeo, Daniel Costa Silva, e a AVAR é a senhora Ellen Aparecida Araújo. Arbitragem definida para o confronto entre Guarani e Sport. 2 jogadores que estavam emprestados à base do Internacional e que pertencem ao Sport retornaram de empréstimos e já estão treinando com o time sub-20 do Leão. O atacante Riquelme, grande esperança da base rubro-negra, e o lateral direito Ítalo Lucas. Os 2 jogadores já estão incorporados ao elenco do técnico Thiago Largue e também já começam a ser observados pelo técnico Mariano Sosso. Então os 2 atletas estavam no Inter de Porto Alegre e retornam de empréstimo para o Leão. Falando um pouco em mercado da bola, o site chileno Encancha diz que o Sport tem interesse na contratação de Esteban Pavés, 34 anos, meio-campista da seleção chilena do Colo-Colo do Chile e com uma passagem no Atlético Paranaense em 2017. O jogador tem contrato com a equipe chilena até o final de 2025, ou seja, para o Sport contratá-lo em definitivo, teria que se pagar uma multa, a não ser que o Leão traga o jogador por empréstimo, que, convenhamos, é muito difícil, já que se trata de um jogador titular da equipe do Colo-Colo. Nesta temporada são 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um jogador com uma característica de forte marcação, mas que também tem uma boa saída de bola. Então, segundo o site chileno Encancha, o Pavés é um jogador especulado, é um jogador que interessa ao Sport e a gente fica atento a todas as movimentações do Leão para o mercado da bola. Já já eu volto com Zé Roberto
atacante do Leão, ele projeta o confronto de domingo contra o Guarani. O Sport tem confronto contra o Guarani, olha, vem aquela mística, né? As equipes pernambucanas, sempre quando jogam contra lanternas, enfrentam muitas dificuldades. O Sport joga contra o Guarani, que é o lanterninha, com 6 pontos. Então, cabe ao Sport, equipe que está brigando lá em cima, que está brigando para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, que tem como principal foco da temporada um resultado positivo. E aí o Mariano Souza tem a perspectiva de, quem sabe, contar com o Romarinho, um jogador importante e jogador que pode ajudar muito o Sport, né? O Sport tem um jogo a menos na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo a menos, hoje o Sport está a 3 pontos do líder, a 2 pontos de entrar no G4 e vê também, hoje na 7ª colocação, se vê com uma diferença, por exemplo, para o 12º colocado de apenas 3 pontos. Veja o equilíbrio dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Uma Série B muito equilibrada, com aí 13 jogos disputados. O Sport disputou 12, então o Sport pode ascender de briga, né? Vencer esse jogo atrasado contra o CRB, chegar a uma briga pela liderança e claro que esse jogo contra o Guarani, jogo que também será disputado no domingo às 6h30 da noite, é um daqueles duelos muito importantes para você se manter dentro dessa briga do G4, além de você, quem sabe, a depender dos resultados, saber que com um jogo a menos você pode chegar à liderança. Não podemos deixar de reconhecer que o Sport tem deixado um relativo débito em relação ao futebol. Os ajustes aí que serão feitos pelo técnico, que vem sendo feitos pelo técnico Mariano Souza, o Sport precisa, Gabi, deixar de jogar na base da emoção, porque contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mais uma falha da zaga. Tomara que no próximo domingo isso não aconteça, que o Sport consiga vencer, quebrando esse paradigma de tropeçar com equipes que estão na zona do rebaixamento e principalmente na lanterna, porque depois desse jogo tem somente o América Mineiro na arena, viu, Gabi? Mário, não é uma situação fácil, né? O Sport, de fato, precisa ficar mais atento e já que em algumas situações desperdiçou 3 pontos dentro de casa, agora fora de casa, contra a equipe, como a gente já falou, que é a lanterna da competição, tem que ir atrás de 3 pontos, né? O Sport tem que se organizar, deixar para trás todas essas fragilidades que vem acontecendo para ir reagir, né? E quando for jogar contra o América Mineiro, a situação ser mais tranquila, né? Um jogo aí que vai ser muito importante dentro de casa e a obrigação é vencer, né? Então, se o Sport já vier de vitória, tem 3 pontos, deixa a equipe mais tranquila, faz a equipe também se erguer, né? Se erguer, eu não vou dizer moral, porque é contra o Lanterna. O Sport tem a obrigação de ganhar, né? Mas, de fato, é esse momento de se organizar e focar nos 3 pontos. Não só nesse jogo, mas também em casa no próximo. E tem aquele detalhe também, né, Gabi? O lado psicológico, o lado emocional, é importante conversar com os jogadores, porque fica aquela situação, a fase não tá boa em relação à defesa, vem recebendo muitas críticas, jogadores falhando, mas tem que ter aquele respaldo positivo do treinador, do clube de um modo geral, e dizer que isso vai passar e que precisa passar urgentemente. É isso, tem que controlar essa parte emocional, né, Mário? A gente tem visto que isso de fato é muito importante dentro das 4 linhas. Sempre foi, né? Mas hoje a gente fala muito mais sobre isso. Em alguns momentos o jogador se desestabiliza mentalmente e isso complica todo o jogo para ele, né? Então, de fato, é um cuidado que precisa ser tido com a questão mental, né? O Sport, em especial, tem passado por algumas situações que mexem com o psicológico do jogador quando ele falha em algum momento, né? Mas toda essa tensão tem que ser redobrada para que o Sport dentro de campo possa corresponder como deve ser. E é importante o Sport vencer porque tem 20 pontos, não está no G4, era para estar lá bem na fita, né? Tem um jogo atrasado com o CRB e quanto mais ele vence e se aproxima do G4, dá uma tranquilidade, Gabi, porque a gente sabe que essa Série B não é uma competição fácil.
Veja o Santos, Isso está passando mesmo. por dificuldades também. O Santos, que todo mundo achava que seria líder disparado, né? É verdade, Mário. A gente, desde o do início do campeonato, né, dizia que uma das vagas, de fato, já era do Santos. E é como tá sendo, né? O Sport tem a obrigação de ficar pelo menos ali próximo ao G4, né? Mas é uma situação que não dá para deixar se estender, porque aí, quando chegar mais para frente do campeonato, isso pode complicar. É verdade. E é bom pontuar logo, porque está tropeçando, tá. Mas está no momento que pode tropeçar. Porque na reta decisiva não pode de jeito nenhum, como aconteceu no ano passado. Zé Roberto, atacante do Sport, ele projeta o confronto de domingo contra o Guarani. Um jogo extremamente difícil, né? Apesar do Guarani estar na parte de baixo da tabela, mas é um jogo extremamente difícil, a gente sabe como é que é a Série B. O Botafogo mesmo estava na lanterna e ganhou 4 jogos seguidos, então a gente tem que ter atenção, a gente tem que competir muito, se doar ao máximo para a gente poder fazer um ótimo jogo aí, tanto fisicamente como tecnicamente, para poder conseguir sair lá com a vitória, que é o único resultado que nos interessa.